As soluções são definidas como misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Elas são encontradas em qualquer um dos três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Todas as misturas gasosas são soluções porque qualquer mistura de gases é homogênea. Soluções sólidas, como certas ligas metálicas, são comuns. A grande maioria das soluções, entretanto, existe no estado líquido. Soluções líquidas são formadas pela dissolução de um gás, líquido ou sólido, em um líquido. Em geral, as soluções são preparadas por diluição, ou seja, pelo acréscimo de solvente a uma solução mais concentrada. Para utilizar qualquer um desses métodos, é necessário realizar cálculos antes de proceder à manipulação. A preparação de uma solução em laboratório requer o uso de instrumentos de medida de precisão, como balanças, pipetas e etc. As soluções que não possuem a capacidade de conduzir corrente elétrica são chamadas de soluções não eletrolíticas ou soluções moleculares. Esse tipo de solução é proveniente da dissolução de alguma substância molecular que não sofre ionização. Por outro lado, as soluções capazes de conduzir corrente elétrica são chamadas de soluções eletrolíticas ou soluções iônicas, pois a condutibilidade deve-se à presença de íons no meio. Esses íons podem ser provenientes de dois processos: dissociação iônica, que ocorre quando é dissolvido um composto iônico, e ionização, ocorre quando um soluto molecular reage com a água e formam-se íons que não existiam antes no composto. Título ou porcentagem em volume é a forma de especificar as quantidades de soluto e solvente presentes na solução. Nós utilizamos essa informação quando estamos trabalhando com solvente e soluto, ambos no estado líquido ou gasoso, para sabermos a quantidade de cada um na solução. Podemos usar como exemplo a gasolina, que tanto o solvente como o soluto estão no estado líquido. Determinamos o título em volume pela fórmula T igual a V1 sobre V, onde o T é reconhecido como o título. O V1 vai ser o volume do soluto e o V o volume da solução. Cálculo da parte por milhão. Geralmente, para se calcular a relação de massa do soluto e massa da solução, se utiliza a grandeza chamada de título ou porcentagem em massa. Mas, em alguns casos, a massa do soluto na solução é tão pequena que a massa do solvente é quase a mesma a massa da solução. Então, ao invés de utilizar uma porcentagem como referencial, é preciso utilizar partes maiores da solução, que é calculado da seguinte forma: uma parte por milhão é igual a uma parte de soluto sobre 10 elevado a 6 partes de solução, e que esse 10 elevado a 6 vai equivaler a parte por milhão. Concentração molar ou molaridade. Chamamos de molaridade a quantidade em matéria dissolvida em volume de solução.
Em casos que o soluto está tão diluído na solução, é necessário utilizar partes maiores, como partes por bilhão e até mesmo partes por trilhão. Para calcularmos a molaridade, basta simplesmente dividir o número de mols do soluto pelo número de litros da solução. Concentração comum. No dia a dia, muitas das vezes, preparamos sucos que vêm em embalagens bem concentradas, que é o exemplo do kisuke. Fazemos isso com a adição da água a determinada quantidade desse suco, diluindo a concentração. Deste modo, quando falamos em concentração, nos referimos à quantidade de soluto dissolvido em determinada quantidade de solução, onde temos a mistura de soluto mais solvente. Se tiver muito soluto dissolvido em pouco solvente, como no caso do suco inicialmente, dizemos que a concentração está alta ou que está muito concentrada, e vice-versa. No laboratório, essa relação entre a quantidade de soluto e quantidade da solução é calculada para soluções que estão sendo analisadas e usadas em experimentos. Este cálculo é feito pela fórmula concentração comum igual a massa 1, onde é a massa do soluto, o índice 1 indica que a grandeza se refere somente ao soluto, e o volume da solução, onde é a solução inteira. Densidade. Ela é uma propriedade específica de cada material que serve para identificar uma substância. Sua grandeza pode ser enunciada da seguinte forma: a densidade é a relação entre a massa de um material e o volume por ela ocupado. Suas unidades de medidas no Sistema Internacional de Unidades é quilograma por metro cúbico, embora as unidades mais utilizadas sejam o grama por centímetro cúbico ou grama por mililitro. Para gases, ela costuma ser expressa em gramas por litro. Voltando à expressão matemática da densidade. Conforme se observa, a densidade é inversamente proporcional ao volume. E isso significa o que, Mirla? Significa que, quanto menor o volume ocupado por determinada massa, maior será a densidade. Para você entender isso e como ocorreu na prática, vamos pensar o seguinte: o que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Na realidade, eles possuem a mesma massa, ou seja, o peso deles é o mesmo. A diferença entre 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão consiste na densidade, pois 1 kg de chumbo concentra-se em um volume muito menor que 1 kg de algodão. E a densidade do algodão é pequena porque sua massa se espalha em grande volume. Título em massa. O que é título em massa? É uma forma de calcular a concentração de uma solução relacionada à massa do soluto e à massa da solução. O título em massa, simbolizado pela letra grega tal, é uma modalidade de concentração de solução que relaciona a massa do soluto com a massa da solução. Por isso, ela sempre expressa o quantitativo do soluto em relação à solução, ou seja, sempre que calculamos o título em massa, seu resultado se refere ao soluto na solução. A massa da solução é a soma entre a massa do soluto M1 e a massa do solvente M2. Observe que o índice 1 indica que a massa é do soluto e o índice 2 é ao solvente. Quando não tem índice, refere-se à solução. Fração molar. A fração molar ou fração em mol é a relação entre a quantidade de matéria em número de mol do soluto ou do solvente e a soma das quantidades de matéria de todas as substâncias presentes na solução. É importante lembrar que nos cálculos de concentrações de soluções químicas, costuma-se adotar o índice 1 ao lado do símbolo de grandeza para se referir ao soluto, o índice 2 se refere ao solvente e quando não há índice, refere-se à solução.
E para calcular o soluto, usamos x1 é igual a n1 sobre n, e para o solvente, usamos x2 é igual a n2 sobre n. Mistura de soluções. Bem, existem dois tipos de mistura de soluções, a de mesmo soluto e a de solutos diferentes. Na mistura de soluções do mesmo soluto, não irá ocorrer a reação química entre elas, já que são as mesmas moléculas. Já na mistura de solutos diferentes, irá ocorrer uma reação entre as substâncias. Lembrando, para que essa reação seja completa entre os solutos, os volumes misturados devem obedecer à proporção estequiométrica que corresponde à reação química.